Eu fui convidado pelo Gerson para falar hoje sobre São José. Pois bem, a pretensão desta formação, São José pode não parecer, mas é um tema muito vasto, certo? Muito vasto mesmo. Quem se dá a licença de pesquisar sobre o assunto e ir atrás de quais livros nós podemos ler, quais já foram escritos sobre ele, você vê que é um assunto muito extenso. Assim como a Mariologia, de início, para as pessoas mais simples, pode não parecer algo muito longo, né? mas assim como a Mariologia, a Josefologia, que é a teologia de São José, ela é muito profunda. E eu poderia aqui tratar de muitos temas mesmo. Daria, inclusive para fazer uma cadeira, né, numa faculdade de Josefologia, né, só sobre São José. O que eu escolhi hoje foi misturar é como se fosse uma introdução a São José, né, a teologia de São José. Então nós vamos ter aqui aspectos espirituais, que vai servir para a nossa edificação. Vamos ter aspectos biográficos, apesar de que temos muito pouco conteúdo com relação a conteúdo explícito da vida de São José, né? Vamos ver aqui o elemento espiritual e o elemento biográfico. Vamos ver o elemento teológico, certo? E juntar tudo isso para vocês terem uma visão geral do que seria mais ou menos uma josefologia. E assim contribui para o aumento da devoção de vocês por ele, né? Porque nós podemos amar aquilo que conhecemos, né? Se eu não conheço, se eu não sei que eu tenho um irmão, eu não posso amar um irmão que eu nem sei que eu tinha, né? Só depois que eu descobri que eu tenho um irmão desconhecido, aí eu posso amá-lo. Assim com São José. À medida em que nós vamos conhecendo a profundidade da sua vida, da sua santidade, etc. Na medida que vamos conhecendo, nós vamos aumentando o amor por ele, porque nós podemos, assim, inclinar nossa vontade para amar outros aspectos que nós antes não conhecíamos, né? Então, pois bem, além do dia de São José, que outro fato nos motivou para termos hoje uma palestra sobre ele? É o fato de que o Papa Francisco, né, decretou que nós agora temos o ano de São José, né, em comemoração aos 150 anos da proclamação dele como patrono universal da Igreja. O documento que o Papa Francisco escreveu foi o Patris Corde, né, que eu recomendo a todos que leiam. E nesse documento ele proclama o ano de São José. E o que isso significa na prática? Significa que nós vamos ter um ano de graças especiais dadas por São José, né, em favor do ano que o próprio Papa, né, dedicou a ele. Nós teremos as indulgências que a Igreja dará, né, através das práticas devocionais em honra a São José. E uma oportunidade, podemos dizer, uma oportunidade para nós nos dedicarmos a isso, né? Se antes ninguém caiu a pedra na cabeça e parou para pensar qual é a profundidade da teologia de São José ou de sua espiritualidade, o momento é agora. Iago, o que tu se baseou para fazer isso? Bem, eu me baseei principalmente, por incrível que por contraditório que pareça, eu me baseei no livro A Virgem Maria, do Royo Marim. Iago, não é um livro sobre São José. Sim, é verdade. Mas ele vai seguir ele vai fazer a mesma atitude que o Frei Garrigou Lagrange fez no seu A Mãe do Salvador. Assim, não é possível falar de Nossa Senhora, né, sem nenhum momento tocar em São José. Então, tanto os dois, nos seus livros de Mariologia, dedicam um capítulo final sobre São José. E como aqui a intenção não é profundidade,
é superficialidade, ou seja, vamos tocar a superfície da coisa. Apenas o capítulo de Royal Marin já é o suficiente. Mas não subestime, né? Não subestime. Mas não só isso, né? Eu também me baseei no próprio capítulo do Garrigou Lagrange, na Mãe do Salvador. Um pouquinho do Monsenhor Ascânio Brandão, no seu Glórias em Honra de São José. Também só um pouquinho de um curso de Josefologia de um padre, que o próprio padre Paulo recomendou, mas agora eu esqueci o nome do padre, infelizmente. Posso trazer depois. E também em uma aula, não, na verdade, na homilia de hoje do padre Paulo. Eu me baseei nela também. Certo. Eu pensei em fazer o curso para poder falar alguma coisa aqui. Só que eu pensei, não, se eu for assistir o curso, eu vou me convencer tanto com o discurso do Padre Paulo, que quando eu vier falar aqui, eu vou só repetir o curso. Aí vai dar na mesma pessoa. Aí, se o pessoal for assistir o curso, vai só ver uma repetição do que eu. Claro, mais aprofundado. Quem já fez o curso vai encontrar aqui só uma repetição. Aí, então eu me omiti a não ver ainda, para que eu possa trazer informações de outros pontos, né? E aí quem for assistir o curso vai encontrar mais informações e até pontos que se conectam, né? Pois bem. Então, quem foi que proclamou São José patrono da Igreja Universal? Quem fez isso foi Pio XI, certo? Em que momento ele fez isso? Ele fez isso quando ele era prisioneiro do governo italiano. Aconteceu que na época de Pio IX, é outro Pio, presta atenção, né? Na época de Pio IX, começou a unificação do Estado italiano. E o governo italiano simplesmente pegou as terras do Papa, né? E o Pio IX, né, não podendo ter o que fazer, ele tinha as tropas francesas, mas por causa de uma guerra com a Alemanha, as tropas francesas saíram de Roma. E o Papa Pio IX se declarou prisioneiro do governo italiano. Isso durou até o pontificado de Pio XI. E Pio XI, né, em 8 de dezembro de 1870, declara São José patrono da Igreja Universal. Acredito, se não estou enganado, um ano depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, se não estou enganado. Pois bem, por que ele fez isso? Eu vou explicar melhor depois. Mas agora o que nós podemos dizer aqui, São José como patrono, o que significa? Significa que ele é protetor da igreja. A igreja é protegida por São José. E aquele momento em que foi proclamado São José como patrono da igreja foi um momento de grande importância, né? Como eu já falei, o Papa era prisioneiro do governo italiano, a igreja era perseguida pela maçonaria e pelos liberais, e a igreja precisava de um protetor. E o melhor protetor, né, além de Nosso Senhor e Nossa Senhora, é São José. Por isso ele foi decretado patrono da igreja universal. Né? Isso significa que, inclusive, as igrejas orientais, em união com o Papa, ele é patrono. Depois, Pio XII proclama São José operário, né? Ele institui o culto litúrgico a São José operário no dia 1º de maio, porque na época instituíram o dia do trabalhador no dia de 1º de maio, por influências comunistas, e o Papa ele quis tornar sagrada a data, né? Não, vai ser certo. Mas agora vamos dar
um motivo religioso para isso. Eram as questões cristológicas. Então a teologia estava se empenhando em explicar as questões cristológicas e, principalmente na Idade Média, mariológicas. Só no século XVI é que a teologia foi se aprofundar mais em São José. No entanto, isso não significa que os padres da igreja e os autores medievais nunca falaram de São José. Certo? Santo Agostinho, por exemplo, comenta sobre São José, né? E, por exemplo, Santo Agostinho ele defende que São José sempre foi virgem, né? Porque tinha autores na época que diziam que ele era viúvo, teve outra esposa antes de Nossa Senhora e etc. Enfim. Então, tivemos outros autores, mas uma teologia mais profunda só tivemos no século XVI. Mas também isso não significa que as pessoas não tinham devoção por São José. A igreja cristã, de certa maneira, sempre teve devoção a São José. A prova disso são os ícones de São José antigos que nós temos preservados até hoje. Sobre esse esquecimento, vai ter um padre muito importante na teologia de São José, contemporânea. Quando eu digo contemporânea, entendam o século XIX, XX, ele vai dizer: nunca as intuições cordiais levaram tanta dianteira à teologia como no caso de São José. A especulação católica, entretida com Jesus e Maria, tardou muito em reparar no humilde patriarca. Era já o século XVI e nos pequenos conventos teresianos sabia-se mais de São José que nas aulas de Salamanca e Alcalá. Barnes é um teólogo dominicano muito importante que comentou toda a Soma Teológica. Alcalá. Santa Teresa sabia de São José mais que Barnes. Mas, ao final, somente quando Barnes deu razão a Santa Teresa, é que todos reconheceram que ela tinha razão. Uma vez perguntei a uma velhinha, especialmente devota do Santo Patriarca, por que eu era tanto, né? Por que eu era tanto devota, né? E ela me respondeu: você não vê que ele leva um menino em seus braços? Então a lógica dela era o seguinte: né? São José estava com os meninos nos seus braços, então devemos ser muito devotos dele. Porque quem segura o menino deve ser muito importante. E de fato o é, né? Iago, mas qual é a importância de São José? Os teólogos, né, já é praticamente consenso teológico, vão dizer que São José, dado a sua missão, ele é o mais santo de todos os homens, depois de Nosso Senhor e Nossa Senhora. E qual é o motivo disso? A grande santidade de São José é explicada por sua missão. Né? Por sua missão. E é devido a essa sua missão que nós vamos encontrar nele um leque grande, né? Não só em número, mas também em graus de virtudes. Nós podemos ver, por exemplo, na ladainha dele, né? Ladainha de São José, quem reza, você vê lá as virtudes de São José. E a minha fala aqui pretende justamente ser uma maneira de passar pela ladainha, uma explicação da ladainha sem diretamente citar a ladainha, né? Você vai ver que, na medida que eu vou falando, cada ponto da ladainha, não necessariamente em ordem, vai sendo esclarecido. Né? Agora veja que o teólogo que eu havia citado, ele falou de Santa Teresa. Por que ele comentou de Santa Teresa? Porque Santa Teresa de Jesus, no seu Livro da Vida, no capítulo 6, se não me engano, mas é mais ou menos no capítulo 6, ela vai fazer uns 3 parágrafos só sobre a devoção dela a São José. E eu reservei aqui a primeira parte, né, para vocês verem mais um pouco do que ela fala. Assim tomei por advogado e senhor o glorioso São José, encomendando-me muito a ele. Vi com clareza que esse Pai, Senhor meu, me salvou,
fazendo mais do que eu podia pedir, tanto dessa necessidade como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma. Não me lembro até hoje de ter lhe suplicado algo que ele não tenha feito. Espantam-me muito os muitos favores que Deus me concedeu através desse bem-aventurado santo, e os perigos tanto do corpo como da alma de que me livrou. Se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer numa dada necessidade, a esse glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todas, querendo dar a entender que São José, por ter-lhe sido submisso na terra, na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os seus pedidos atendidos. Olha, veja que Santa Teresa faz teologia aqui, viu? Quando ela fala que se Nosso Senhor foi submisso a São José na terra, até hoje, quando São José pede, Nosso Senhor atende. Eu vou abrir aqui um trecho aqui baseado no livro do Garrigou Lagrange, que ele vai me falar sobre a questão da santidade de São José. A doutrina segundo a qual São José é o maior de todos, eu estou citando Garrigou Lagrange, a doutrina segundo a qual São José é o maior de todos os santos depois de Maria, tende a converter-se em uma doutrina admitida comumente pela Igreja. Não temem declarar ao humilde carpinteiro, superior em graça e em bem-aventurança, aos patriarcas, a Moisés, aos maiores dos profetas, a São João Batista e superior também aos apóstolos, a São Pedro, São João, São Paulo, e com maior razão superior, por sua santidade, aos maiores mártires, aos maiores doutores da Igreja. E qual é a razão? O mais pequeno pela profundidade de sua humildade é o maior pela sublimidade de sua caridade e por suas virtudes todas. E aí ele cita Lucas, né, em latim. Né, o menor entre vós será o maior no reino dos céus. Né. Aí ele vai citar os teólogos. Né. Essa doutrina foi ensinada por Gerson, não é o Gerson do Maria Bellator, não, é outro. Essa doutrina foi ensinada por Gerson, São Bernardino de Sena, foi se fazendo mais corrente a partir do século XVI e foi admitida por Santa Teresa, pelo dominicano Isidoro de Solano, São Francisco de Sales, Suárez, ao contrário que alguns dizem, Suárez é sim uma autoridade teológica, Suárez, Santo Afonso. Além disso, na época de Garrigou, a gente se destaca 3 autores, né, que até hoje você pode encontrar o livro deles na internet, que é o Sauvé, que o e o Marinho citam muito, o cardeal Lepessier, que o padre Paulo recomenda o livro, e o Monsenhor Sinibaldi, né, que ele tem um livro só sobre os dons de São José. Pois bem, agora, por que São José é tão grandioso? Né? Por que São José ele é dito que é maior entre todos os santos, abaixo apenas de Nosso Senhor e Nossa Senhora? Roy Marinho vai dizer: efetivamente, toda a grandeza de São José começa a partir desse fato aparentemente tão natural e simples: levar ao menino Jesus em seus braços, ou seja, ser seu pai nutrício e esposo virginal de Maria. Todo o resto são consequências que se depreendem espontaneamente como fruta madura da árvore. Ou seja, assim como na Mariologia nós dizemos que todos os dogmas marianos eles existem por causa do dogma da maternidade divina, ou seja, é porque Nossa Senhora foi escolhida por decreto eterno de Deus para ser mãe dele, né, a mãe do seu filho, que é de natureza divina. É por causa desse decreto eterno que ela foi sempre virgem, foi imaculada e assunta aos céus. E os demais outros
os demais outras grandezas de Nossa Senhora, como ser corredentora, medianeira de todas as graças, onipotência suplicante e muitas outras coisas. Né? Assim também, São José, toda a grandeza, todo o edifício de São José, né, toda essa fortaleza de São José, ela é construída a partir de sua missão dupla de ser esposo de Nossa Senhora e pai de Nosso Senhor. Mas, Iago, o que isso significa mais profundamente? Isso significa que São José, como vai dizer o Padre Paulo, né, ele não foi um acréscimo que Deus não previu, como se Deus tivesse feito um plano, tivesse dado uma missão para Nosso Senhor, tivesse dado a missão para Nossa Senhora, e de repente surge São José ali, e aí ele vai ter que mandar um anjo para poder explicar as coisas para ele. Não é bem isso. Se São José foi pai de Nosso Senhor e pai de Nossa Senhora, significa que ele estava na vontade divina, estava no decreto divino eterno. Ou seja, São José foi querido por Deus, querido, né, suportado, né, foi querido por Deus na obra redentora. Ou seja, ele estava presente no decreto divino de Deus. Divino de Deus, né? Então, quando São José foi escolhido por Deus para ser esposo de Maria e pai de Jesus, ele fez parte do decreto divino e eterno de Deus. Né? Ainda mais, Royal Marim. Em virtude desses dois títulos sublimes, São José forma de certo modo, prestem atenção, São José forma de certo modo parte integrante do mistério da encarnação. Não queremos dizer com isso que pertença à ordem hipostática, nem sequer na forma relativa a qual pertence Maria, como mãe do Verbo encarnado. Mas não cabe dúvidas que São Oi, eu tava falando sozinho, né? Em que momento eu tava. Não seja mais claro. Eu, eu, eu ia citar. Eu ia citar o Royal Marinho. Oi.
Ah, certo, certo. Entendi, certo. Próxima vez é só. Obrigado. Isso mesmo, obrigado. A próxima vez que acontecer, vocês imediatamente me expulsem da cal. Aí eu entro. Certo. Bom que eu não vou citar a parte. É porque essa citação tem um trecho aqui muito difícil. E só depois que eu citei que eu me arrependi de ter citado. Que eu achei que nem todo mundo ia entender. Mas eu vou cortar essa parte. Vejam só. São José ele foi querido por decreto divino, né? Eterno e divino, a participar da obra redentora. Certo? Foi querido na obra redentora. E Royal Marinho vai dizer: São José, de certo modo, São José forma, de certo modo, parte integrante do mistério da encarnação. Não queremos dizer com isso que pertença à ordem hipostática, nem sequer na forma relativa a qual pertence Maria como mãe do Verbo encarnado. Mas não cabe dúvidas que São José era, de alguma maneira, necessário a esta ordem, a saber, para salvaguardar a honra de Maria e proteger a ela e a Jesus da perseguição Herodes durante a fuga para o Egito, e ganhar, etc. E ganhar-lhes o pão de cada dia durante os anos da vida oculta na casinha de Nazaré. Sem José, algo muito importante haveria faltado na vida de Jesus e Maria. Então veja que São José, ele não é simplesmente um figurante que pode ser que pode ser desprezado e tal. Não, não é exatamente isso. Quando Deus ele escolhe São José para essa missão, é uma missão que já faz parte da obra redentora, mas com grande importância. Né? Grande importância por quê? Porque foi ele que salvou Nossa Senhora e salvou o nosso Senhor, né? Através da fuga para o Egito. E foi ele que, e muitas outras coisas, e foi ele que sustentou os dois durante todos esses anos em que ele viveu, né? Até Nosso Senhor adquirir a fase adulta. Então, a participação de São José, ela não é uma participação meramente de estar ali, né? Mas é uma participação, de certo modo, necessária. Pois bem, então vamos adentrar nesses dois pontos. Esposo de Maria, pai de Jesus. Inicialmente, devemos dizer o seguinte, que nas profecias com relação a Nosso Senhor, a vinda dele, do Messias, foi ficando claro, e ficou de fato explicitamente claro, de que o Messias deveria vir da descendência de Davi. E de fato, né, quando o anjo ele anuncia o Salvador a Nossa Senhora, a anunciação do anjo, ele vai dizer que ele será do trono de Davi. E aí é por isso que nós chamamos Nosso Senhor de raiz de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é pai de Davi. Então ele é da árvore genealógica, né, de Jessé. O anjo diz, né? Perdão. Então, nós sabemos que Nosso Senhor, ele deveria ser descendente de Davi. Quem é que será, né? Quem é que fará a conexão entre Nosso Senhor e a descendência de Davi? São José. O anjo, quando aparece para ele pela primeira vez, ele vai dizer, para poder anunciar que Nosso Senhor estava com o Messias, etc., ele vai dizer, José, filho de Davi. Né? Então já fica claro aqui que o fato de São José ser filho de Davi, ou seja, ser da descendência real de Davi, não é um fato meramente acessório. Foi algo escolhido a dedo por Deus na providência dele. Né? Tá, mas São José, tudo bem, São José é descendente de Davi.
mas ele não é pai físico de Jesus. Nosso Senhor, ele é filho de Deus. Né? São José não é pai físico de Nosso Senhor. Como é que vai haver essa conexão entre a descendência de Davi, na pessoa de José, né, e o Filho de Deus? Exato. A conexão entre a descendência de Davi e o Filho de Deus se dá pelo matrimônio de São José com Nossa Senhora. Nosso Senhor é conectado com a descendência de Davi através do matrimônio de São José com Nossa Senhora. Por quê? Inicialmente, vamos deixar claro, São José é real esposo de Nossa Senhora. Não é faz de conta. Certo? Não é metáfora, nem nada disso. Eles podem ter guardado a continência, ter guardado a virgindade, mas isso não invalida o matrimônio deles. Né? É um matrimônio real. E porque é um matrimônio real, São José possui direitos com relação a Nossa Senhora. Assim como Nossa Senhora tem direitos com relação a São José. E São José, né, Nossa Senhora, perdão, pertencendo a São José, certo? Chefe da família, Nossa Senhora pertencendo a São José, quando ela tem o Filho de Deus em seu ventre, o Filho de Deus passa a ser propriedade de direito de São José. São Bernardo, São... Deixa eu abrir aqui na página que eu não lembro se é São Bernardino ou São Bernardo. São Francisco de Sales. Francisco de Sales, ele vai comparar com uma pomba que passa por cima de um terreno e derruba uma semente. A semente, quando cai na terra, a terra ali é de direito do patrão, do dono da terra, certo? Então, a árvore que vai crescer dessa semente passa a ser do patrão. Do dono, não sei porque eu estou falando patrão, do dono da terra. Então, da mesma maneira, Nossa Senhora, tendo o filho, tendo gerado Nosso Senhor a partir do Espírito Santo, e São José sendo real esposo de Nossa Senhora, e por isso Nossa Senhora pertence a São José, ele agora possui direito, é esse o termo mesmo, direito de propriedade com relação a Nosso Senhor. Né? Ele possui agora responsabilidade equiparável à de pai com Nosso Senhor. E por isso o Royal Marim, ele vai dizer que os títulos de pai que dão a São José, eles expressam bem assim, a realidade. Pai nutrício, pai virginal, pai adotivo, expressa alguma coisa, mas não esgota a real profundidade da coisa. Por quê? Pai adotivo, né? Pai adotivo alguém pode ser também. Pai legal, também que chama pai legal, também alguém pode ser. Pai nutrício também pode ser, né? Um pai adotivo pode-se dizer que é um pai nutrício, né? Porque ele nutre a pessoa. O melhor termo seria pai virginal, né? Mas mesmo assim não esgota, não esgota. E para quem tem toque, eu peço perdão, mas ainda não se encontrou um termo para poder dizer essa realidade de São José. Então vai ficar aí um buraco para você. Não existe um termo apropriado até agora. Ninguém encontrou ainda, ao menos que encontraram, eu não fiquei sabendo, porque o livro é da década de 80, né? Então fazem 40 anos. Não encontraram até a época de Oroio Marinho um termo apropriado. Mas é para expressar essa realidade, que São José, ele adotou o menino Jesus, certo? Porque ele não é pai físico. Ele é pai legal, sim, porque legalmente ele se tornou pai dele. E por isso Nosso Senhor, ele é da descendência de Davi. Mas essa expressão de que São José, ele possui certo direito de propriedade com relação a Nosso Senhor, devido ao fato
de que é esposo da Virgem Maria, a Virgem Maria teve o próprio Deus em seu ventre, ainda não encontramos uma palavra para expressar esse mistério. Pois bem, esposo de Maria, voltando. São José ele é real esposo de Nossa Senhora, sim. Mas não é esposo sacramental. Não é um matrimônio sacramental. Por quê? Porque Nosso Senhor ainda instituiria futuramente. Só depois da morte de São José que Nosso Senhor institui o sacramento do matrimônio. Esse caso aqui é o que a gente chama de matrimônio por contrato natural, que é o matrimônio antes do sacramento do matrimônio, né? O matrimônio natural. Mas o contrato natural, aqui é Royal Maria, mas o contrato natural entre Maria e José teve uma característica totalmente excepcional e singularíssima. Como excepcional e singularíssima era a finalidade intencionada por Deus com este matrimônio santíssimo. Salvaguardar a virgindade de Maria com a virgindade de São José. Escutemos a Bossuet expondo com sua eloquência habitual o grande mistério. Aí agora é um autor do século XVI, o bispo Bossuet. Maria pertence a José e José pertence à Divina Maria. Com tanta verdade que seu matrimônio é muito verdadeiro, posto que entregaram-se um ao outro. Mas de que sorte se entregaram? Pureza, eis o triunfo, eis seu triunfo. Entregaram-se reciprocamente sua virgindade. E, sobre essa virgindade, cede-se um direito mútuo. Que direito? O de guardá-la um para o outro. Sim, Maria tem o direito de guardar a virgindade de José, e José tem o direito de guardar a virgindade de Maria. Nenhum e nem outro podem dispor dela. E toda a fidelidade desse matrimônio consiste em guardar a virgindade. Eis as promessas que os unem, eis aqui o tratado que os liga. São duas virgindades que se juntam para se conservarem eternamente uma a outra com uma casta correspondência de desejos púdicos. E parece-me olhar para dois astros que não entram em conjunção, senão com a fusão de suas luzes. Tal é o nó deste matrimônio, tanto mais firme quanto as promessas que se fizeram hão de ser mais invioláveis, porque são mais santas. E Royal Marin complementa. Jamais algum matrimônio foi tão maravilhosamente fecundo quanto este matrimônio virginal. Fecundidade. O Espírito Santo realizou o milagre de que a virgindade de Maria, amparada e salvaguardada pela virgindade de São José, trouxesse ao mundo nada menos que o Filho de Deus, o desejado das nações, o Redentor da humanidade, que dignou submeter-se não somente a Maria, sua verdadeira mãe física, mas também a São José, a quem respeitava e venerava com o docíssimo nome de Pai. Então veja onde é que está São José aqui na história. Amparada e salvaguardada pela virgindade de São José. Trouxeram trouxeram ao mundo nada menos que o Filho de Deus. Então, o São José é esposo de Maria com a missão de quê? De guardá-la. Com a missão de quê? De preservar sua virgindade. Né? Porque São José, sendo esposo dela, nenhum outro homem pode tocá-la. Eis aí o guardião, né? do novo Jardim do Éden. É o anjo que guarda a porta. Agora eu vou ler Leão 13. Por quê? Porque Leão 13, num documento seu, ele vai deixar claro que o matrimônio de São José com Nossa Senhora fez com que São José conseguisse para si grandiosas graças. Né? Certamente, Leão 13, certamente que a dignidade da Mãe de Deus é tão elevada que não pode haver nada superior a ela.
Mas, no entanto, como São José esteve unido a Maria pelo vínculo marital, não cabe a menor dúvida que se aproximou mais que nenhuma outra pessoa a esta dignidade supereminente pelo que a Mãe de Deus supera a todas as naturezas criadas. A união conjugal, com efeito, é a maior de todas, e por razão de sua mesma natureza, vai acompanhada da comunicação recíproca dos bens dos esposos. Então, quando há um matrimônio, né, que das coisas naturais é a maior de todas as uniões, né, vai acompanhar entre os esposos uma comunicação recíproca de bens. Se, pois, Deus deu por esposo a Virgem a São José, se o deu certamente, não só como companheiro na vida, testemunho de sua virgindade e guardião de sua honra, mas que também o fez participar pelo mesmo contrato matrimonial da eminente dignidade que havia recebido. Então veja que pela união matrimonial de São José com Nossa Senhora pôde compartilhar com São José os bens das suas grandiosas graças. Né? E com muita razão, na ladainha, nós dizemos que São José é puríssimo e protetor das virgens. Né? Puríssimo, porque na sua missão ele guardou não só a sua continência, mas a sua castidade, né? com grande pureza. E também protetor das virgens, porque, assim como protegeu Nossa Senhora, as mulheres que ainda não casaram ou que se dedicam à vida religiosa podem recorrer a ele para ser o guardião de sua castidade. Né? Não só exterior, como interior. Isso me lembra que o pai de Santa Teresinha fazia ela rezar a oração de São José, protetor das virgens. Né? E aí fica aquela questão, quando o São José ele soube que Nossa Senhora ia ter o filho, ia ter Nosso Senhor, o Evangelho diz que ele é justo, é o Evangelho de hoje, né? Ele é justo e pensou em abandoná-lo em segredo. Como conciliar isso? Primeira coisa é o fato da expressão clara de que, que então, então fica a primeira coisa, a expressão clara da, da, da justiça de São José. Ele é justo. Na Sagrada Escritura, quando ela diz que alguém é justo, ela está dizendo que ele é santo, só para dizer. Então, o santo São José, o justo, certo? Justíssimo, como bem diz a ladainha. Veja o que eu estou falando. A ladainha, na medida que eu vou falando, ela vai se explicando. O justíssimo José, ele vai ser justo não meramente por uma justiça humana sem união com a fé. Por que eu digo isso? Porque sem a fé, ele poderia simplesmente dizer, ou ele poderia simplesmente, assim como a lei de Moisés permite isso, de acusar ela como adúltera e assim se divorciar dela. Ele poderia ter feito isso, tranquilamente. Certo? Mas isso seria uma justiça meramente humana sem união com a fé. E lembrem que São José ele é justíssimo e fidelíssimo. E ele é justíssimo justamente porque é fidelíssimo. A justiça dele vai ser em reconhecer a inocência de Nossa Senhora. Por quê? Porque com certeza foi por meio dela que ele soube, né, de sua gravidez. E o que significa esse abandoná-la? Como conciliar? São José ele vai estar diante de um mistério, né, de um mistério na qual a sua humildade se recusa a participar. Se esse menino é filho de Deus,
né? Eu não fui convidado para esse mistério. Nenhum anjo desceu da terra e veio falar comigo, me convidando a participar desse mistério, né? Então a humildade de São José faz com que ele se recuse a participar disso. E o que significa se abandoná-la? Bem, ele poderia, como já dito, né, ele poderia ter acusado Nossa Senhora de adúltera, se ele quisesse. E assim Nossa Senhora sofreria a pena de ser adúltera. Mas como ela não era, né, e ele acreditava na sua inocência, ele não quis acusá-la, porque ele é justo. Então ele decide abandoná-la. E nesse abandonar, ele faz com que pareça que, na verdade, o filho é dele, mas ele abandonou Nossa Senhora. Assim, Nossa Senhora fica livre da culpa e todo o peso vai para ele. Mas, por providência divina, o anjo vem e pede para ele se unir à Virgem Maria. Ou seja, ele é convidado a participar deste mistério. E assim a sua humildade o permite, né? E assim, se unindo à Virgem Maria, ele vai ser o chefe da Sagrada Família. E de fato, no momento da fuga para o Egito, Deus ele não fala com nosso, perdão, Nosso Senhor não chega, se levanta, bebê e carrega e leva São José e Nossa Senhora para o Egito. Nem Nossa Senhora recebe uma mensagem do anjo Gabriel, pega São José, pega o menino e vai para o Egito. Deus ele reconhece a ordem natural. Então ele vai reconhecer São José como chefe da família. E por isso ele se dirige a ele, através do anjo. Pega o menino e a mãe dele. O anjo chega e diz, pega o menino e a mãe dele. E assim São José como chefe da família, obediente a Deus, né? Então aqui já temos São José obedientíssimo, né? E fidelíssimo, porque ele está colocando uma fé grande ao fazer isso, porque o caminho é longo, é difícil, está indo para terra estrangeira e muitas outras coisas, né? E eles passam anos lá, né? Para quem não sabe. Então ele pega o menino e a mãe dele vai. Então vemos aqui São José, chefe da Sagrada Família, obedientíssimo e também fidelíssimo, né? O amor de... Perdão. E aí a gente vai encontrando a ladainha, né? Que amante da vida de família, né? O amor de São José por Nossa Senhora é maior do que todo o amor dos devotos a Nossa Senhora, dos seus consagrados a ela. Através do matrimônio, São José ele pode dizer com propriedade, totus tuus Maria. E com relação a ela, a ele, tota mea, toda minha. São José, ele se dá inteiro à Virgem Maria e também, através do contrato matrimonial, a Virgem Maria se dá inteiro a São José. E essa doação, como foi vista, é uma mútua proteção. Nossa Senhora pertencia a São José, totalmente, e São José pertencia a Nossa Senhora, totus tus. E o Padre Paulo ele vai falar algo muito bonito com relação a isso. Ele vai dizer que como os consagrados, eles recebem, eles participam das virtudes de Nossa Senhora, participam de sua alma, participam de seu corpo, participam do espírito da Virgem Maria, eles herdam as virtudes de Nossa Senhora, né? Participam de suas virtudes. E por isso, eles participam do coração da Virgem Maria. Os consagrados, participando do coração da Virgem Maria, participam de seu amor a São José. Por isso que
um consagrado a Nossa Senhora, uma hora ou outra, vai se tornar um devoto de São José. Porque ele começa a participar do Então, participando do Coração de Maria, participam assim do amor de Nossa Senhora a São José. E por isso nós vemos a São José como modelo de esposo, né? Então aqueles que pretendem se casar, são noivos, vão encontrar em São José um modelo de esposo, né? Porque ele realmente amou a sua esposa, né? Não a maltratou, né? Foi virtuoso com ela. Agora nós passamos a São José como pai de Jesus, a sua segunda missão, né? Na verdade é uma única missão, né? Esposo de Maria, pai de Jesus. Há uma íntima união entre essas duas missões. Então, primeiramente, nós temos que reconhecer que Nosso Senhor, ele se encarnou sem intervenção de São José. São José não é pai físico de Nosso Senhor. Mas podemos dizer que ele é pai nutrício, adotivo, virginal, legal e putativo, né? E eu anotei aqui o que eu já falei, né? Que ele tem verdadeiro direito de propriedade sobre Jesus. E esse caso de verdadeiro direito de propriedade é um caso único e singular que não vemos em nenhuma outra paternidade. Então nós vemos aqui a excepcional missão de São José. E nós vamos ver que não era simplesmente São José não achava sozinho que ele era o pai, né? Mas a própria Virgem Maria e Nosso Senhor reconheciam isso. Quando eles perdem o menino e encontram no templo, ele vai dizer: Olha que teu, olha que teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Então você vê que a própria Virgem Maria reconhece a paternidade de São José, e também nós vemos que Nosso Senhor chamava ele de pai, né? Porque essa frase de Nossa Senhora implicitamente dá para reconhecer isso, né? Olha que teu pai e eu, né? Então Jesus chamava São José de pai. E no mesmo evangelho vai dizer, no mesmo capítulo vai dizer, né, que Nosso Senhor era-lhe submisso. Então Nosso Senhor não só chamava São José de pai, como era submisso a ele. Ou seja, obedecia a São José. E por isso nós mesmos, né, enquanto membros do corpo de Cristo, nós podemos dizer de São José, Pai e Senhor nosso. Né? São José, Pai e Senhor nosso. Especialmente aqueles que desejam a sua paternidade, né, e o seu auxílio. E vejam que mistério, né? Que o próprio Deus, que é criador de todas as criaturas, ele se submete a ser chamado de pai, de filho, né? E se submete a chamar uma criatura sua de pai. São José, ele é pai de todos os homens. O Royal Marinho vai dizer: é impossível expressar com palavras humanas a incompreensível dignidade de São José como pai nutrício de Jesus, que o coloca 1000 vezes acima de todos os anjos e santos, e que o faz tocar muito de perto a ordem hipostática, se é que não pertence realmente a ela como parte integrante.
Escutemos a um excelente autor expondo esse título infalível do glorioso patriarca. Pai nutrício de Jesus. Admiro as comunicações dos anjos com o menino Jesus, sua alegria quando cantaram sobre sua manjedoura. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O terníssimo amor com que lhe iam seguindo e o serviam. Mas como empalidece tudo isso quando considero, ó veneradíssimo e amabilíssimo santo, que sois seu pai nutrício. O pai não somente da igreja, mas de um Deus. O chefe não da criação, mas do Criador do mundo, que quis estar-lhe submisso. O guia não das esferas celestes, mas durante a fuga e em Nazaré. São José, Royo Marinho vai... Peraí. Eu não encontrei aqui a citação. Deixa eu falar. Mas São José, ele vai ser... Nosso Senhor vai encontrar em São José um reflexo, né, uma sombra, um reflexo da paternidade de Deus Pai. A gente pode chamar, né, que São José é a bondade de Deus Pai na Terra. O reflexo da bondade de Deus Pai. Porque ele foi um bom pai. E São José, como pai de Jesus, nós chamamos ele de pai nutrício. O que significa isso? Significa que ele nutriu o nosso Senhor. Ou seja, trabalhou, serviu, né, durante os anos de sua vida, na simplicidade do seu trabalho, serviu para alimentar aquele que nos alimenta até hoje na Eucaristia. E por isso Leão XIII ele vai fazer um paralelo muito verdadeiro entre São José, esposo de Maria, pai de Jesus, e José do Egito, né, filho de Jacó. José do Egito, quando ele se torna príncipe do Egito, ocorre uma grande fome. Os filhos de Jacó vão até o Egito atrás de alimento e vão até o faraó. Né? E o faraó vai dizer, né, ide a José. Ou seja, vão até ele pedir comida, né, pedir trigo. Porque o Egito tinha feito um estoque. E esse ide a José, ele até hoje é usado, né? Ite de Yosef. Né? Ou seja, nós recorremos a São José para nos providenciar. Providenciar o quê? Primeiramente, o pão espiritual. São José, administrador, né? Sendo administrador, assim como José do Egito foi administrador do trigo do Egito, São José, pai de Jesus, porque ele cuidava do menino Jesus, ele é administrador de suas graças. Então nós podemos recorrer a São José para que, né, idear de Joseph para poder conseguir o pão espiritual da graça de Deus, pão de cada dia que nós pedimos no Pai Nosso. Mas também, né, podemos recorrer a Ele e Ele fará de boa vontade nas nossas necessidades materiais, tudo tendo em vista a salvação das nossas almas. Então São José ele é providenciador. Né? E seu trabalho, nós podemos dizer, e isso aqui, caso alguém não converse, assim, Iago, nunca li isso, coisa estranha. Não, é porque foi uma reflexão minha mesmo. O trabalho de São José ele foi, por seu fim, o mais excelente. Qual é a finalidade do trabalho? É a subsistência humana. Ora, São José, pelo seu trabalho, subsistiu o mais excelente dos homens, que é o Filho de Deus. Então São José teve o mais excelente dos trabalhos, entre todos os homens. O mais perfeito dos trabalhos. Mesmo sendo materialmente apenas
um artesão, pela sua forma, pela sua finalidade, ele teve o mais excelente dos trabalhos, mais excelente dos empregos. E por isso ele é modelo dos operários. São José, ele também não só nutriu Nosso Senhor, mas protegeu ele, protegeu Cristo. Protegeu na fuga do Egito e durante toda a sua infância. E por isso nós podemos dizer que São José é protetor da igreja, né? Patrono universal da igreja. Royo Marim, ele não chega a afirmar categoricamente, mas ele faz o questionamento. Será que o fato de São José ser patrono da igreja não já seria um direito divino? E a igreja simplesmente reconheceu isso? Porque sendo ele protetor de Cristo, e a igreja sendo os membros do corpo de Cristo, São José, por direito divino, seria protetor da igreja também. Mas ele não afirma categoricamente. Eu fiquei até assim, né? Eu fiquei é a mesma questão da falta de uma expressão técnica para dizer a paternidade de São José, né? Ficou um buraco. Ele não falou se era direito divino ou não. Eu fiquei, poxa, tá faltando alguma coisa na minha vida. Mas algum outro autor deve tratar disso. Ele chega a dizer que por São José ser patrono da Igreja Universal, e por isso ele é o santo recorrido pela Igreja em suas necessidades, a Igreja inteira em suas necessidades, é um desrespeito se nós tratamos a devoção de São José apenas a pedidos mesquinhos ou pedidos que só envolve a necessidades simplesmente materiais da minha vida. Eu só recorro a São José para isso, né? Porque ele com certeza atende a esses pedidos com muita bondade, né? Mas o problema que Royal Maria aponta é você deixar a devoção de São José apenas para isso. Se você usa São José apenas para isso, a sua necessidade às vezes, é uma pequena necessidade material e pronto, da sua vida particular. É como chamar, é porque você está chamando a audiência alguém que trata dos problemas da igreja, né? Então seria um desrespeito tratar a devoção de São José apenas a isso. Temos que recorrer a São José sim, em nossas necessidades materiais, mas temos que recorrer também e principalmente à salvação das nossas almas e à proteção da Santa Igreja, porque ele foi o santo escolhido por Deus para cuidar da igreja inteira em todas as suas necessidades. E vemos que esse patrono, São José, ele cai, né, como uma luva para a nossa época, uma época de grande dificuldade para a igreja, de pessoas abandonando a fé, de todas as camadas culturais, sociais e instituições atacando os fundamentos da nossa fé. Então é uma época muito difícil para a igreja. E temos que aproveitar esse ano de São José a recorrer à sua proteção em essa época tão difícil. Aliás, também recorrer para o fim da pandemia, né? Alô? Certo. Pronto, aqui eu encerro a paternidade de São José e aí eu vou tratar do último tema para encerrar. Então, eu anotei aqui no finalzinho o que eu queria estava atrás, né? Nosso Senhor via em São José um reflexo e uma representação autêntica do Pai Celestial. E aí nós vemos São José como modelo de pai. Veja que esse modelo de pai é muito importante, porque Nosso Senhor, ele é o modelo perfeito de sacerdócio. Nossa Senhora,
É o modelo perfeito das virgens e das mães. É a única mulher que pode dizer isso, que ela é mãe e virgem ao mesmo tempo. Então ela é o modelo perfeito de virgem e o modelo perfeito de mãe. Nosso Senhor não deixou os pais de família sem um modelo perfeito. Nos deu São José. E São José, os próprios sacerdotes podem encontrar nele um modelo. Porque cabe ao sacerdote administrar e proteger a Santa Eucaristia. E São José protegeu o pão da vida. São José amou muito a sua família, né? Então vemos nele um modelo para todos os sexos, para todas as pessoas de amor pela família. Família que é tão atacada hoje. Em seus fundamentos, em seus princípios, em sua ordem, em sua hierarquia, em tudo. Por quê? Porque a vida de São José, se você vê, não é a vida de um grande doutor, não é a vida de um mártir, um grande mártir. Né? Não é em vida um grande taumaturgo que faz milagres, que prega aos peixes, que não sei o quê. Né? Mas São José, a vida dele foi o quê? Cuidar de Nossa Senhora, de Nosso Senhor. Claro que teve as situações excepcionais na infância de Nosso Senhor, mas o restante de sua vida foi uma vida de recolhimento. E por isso a Garrigou Lagrange vai dizer que as virtudes de São José são as virtudes do recolhimento. São as virtudes, né? A virgindade, o silêncio, a humildade, tudo isso, a pobreza, tudo isso são virtudes do recolhimento. Sua vida inteira foi dedicada ao quê? Nosso Senhor e Nossa Senhora. Só isso. Então nós também, mesmo tendo nossa vida diária, como São José teve, né? Veja que as pessoas reconheciam o Nosso Senhor, esse é o filho do carpinteiro. Isso é por quê? Porque como São José era artesão, ele fazia encomendas domiciliares e tal. Ele atendia várias pessoas, né? Nas suas necessidades. Então as pessoas conheciam ele pelo seu trabalho. Então também nós, assim, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, temos que fazer tudo por Nosso Senhor e Nossa Senhora, assim como ele também fez em sua vida. E para encerrar, vamos tratar da santidade de São José. Tu não falou isso no início? Sim, eu falei. Falei o quê? Falei que São José ele é santo por causa das suas duas missões. Pai de Jesus, esposo de Nossa Senhora. Mas agora eu vou dar o fundamento teológico para isso, para encerrar, para coroar a conversa. Certo? Pois bem. E também essa explicação ela vai ser uma boa mostra de como é que a teologia funciona, mais ou menos. Só abrindo aqui na página, desculpa. Coroa Marim. Depois destes dois títulos sublimes, Pai Virginal de Jesus e Esposo Virginal de Maria, a ninguém pode causar a menor estranheza de que a santidade de José seja a maior que jamais existiu depois de Jesus e Maria. Fechando parênteses aqui. Aspas. Nossa Senhora, a gente dá a ela devoção de hiperdulia. Né? A São José a gente chama a devoção dele de protodulia, porque entre todos os santos ele é o que a gente é mais devoto. É o primeiro entre os santos. E hiperdulia não é simplesmente uma dulia maior, né? É um outro grau. É um outro grau de veneração. Não é como se a veneração que temos a Nossa Senhora não é como se fosse uma veneração zona, como se fosse uma veneração em maior grau. Não é maior grau. É outro. Perdão, não é uma maior quantidade. A qualidade é diferente, é outro grau de coisa. Entendeu? Enfim, deixa eu... Continuando. E qual é o princípio no qual nós podemos ver que São José, por causa dessas duas missões, ele é tão santo? Ele é o maior entre todos os santos. São Tomás de Aquino, ele vai dizer:
Perdão, antes de Santo Tomás, falar o seguinte. É uma coisa que Santo Tomás também ensina. A primeira coisa que vamos ver é um preâmbulo filosófico. Frei Garrigou Lagrange, ele vai falar no É o realismo de princípio de finalidade, que quando nós que um dos princípios da finalidade, ou seja, quando nós fazemos algo para algum fim, é que os meios devem ser proporcionais ao fim. Vou dar um exemplo. A pessoa vai viajar. Se a viagem é longa, os meios de subsistência, os alimentos, tem que ser o bastante para a pessoa chegar lá viva, certo? Se não for o bastante, ela não consegue empreender o fim, porque ela vai morrer no meio do caminho. Então veja que é um princípio da razão isso aqui. Os meios devem ser proporcionais ao fim. Agora temos aqui um princípio teológico que tem a ver com isso. São Tomás vai dizer: Deus dá a cada um a graça de acordo com aquilo para o qual é escolhido. Aí Garrigou ele vai dar em outras palavras, mas vai esclarecer. Uma missão excepcional requer uma santidade proporcionada. Ou seja, se Deus vai dar uma missão para alguém grande, ele tem que dar as graças necessárias para essa missão. Senão, no exemplo do barco, a pessoa vai morrer no meio do caminho. Então Deus, quando ele dá uma graça para um santo, quando ele dá uma missão para um santo, ele vai dar as graças para ela. Então veja que quanto maior a missão, maior as graças. Por isso que São João Batista, ele é tão santo. Ele assim está entre os maiores. Por quê? Porque a missão dele foi a de anunciar a vinda de Nosso Senhor, né? O último dos profetas. Preparar o terreno. Uma missão excepcional requer uma santidade proporcionada. São José, qual foi a missão dele? Foi a de ser esposo de Maria e pai de Nosso Senhor. Agora me diga, qual foi o outro santo que teve uma missão comparada a essa? Nenhum. Para encurtar o tempo. Nenhum. Nenhum santo tem uma missão comparada a essa. Essa, abaixo da missão de Nossa Senhora, foi a maior missão de qualquer homem. Então, se ele precisava ser esposo de Nossa Senhora e pai de Nosso Senhor, ele precisava de dignidade o bastante para isso. Porque senão o caminhão derruba. Né? São José ele recebe a dignidade e as graças necessárias para ser pai, esposo de Nossa Senhora. Pai de Jesus, esposo de Nossa Senhora. Por quê? Porque Deus ele vai dar o melhor dos esposos para a sua joia, que é Nossa Senhora. Né? Não vai dar qualquer um. Então vai dar o melhor dos homens. Além disso, São Tomás ele vai dizer que quanto mais próximo algo recebido aproxima-se da causa que a produziu, nem fé, nem fé. Isso aqui você pode saber só pensando. Um exemplo é o fogo, né? Quanto mais você se aproxima do fogo, mais quente ele fica, né? Então, quanto mais você se aproxima da causa, mais você recebe os efeitos dela, em um maior grau. Ora, a única causa de onde procede toda a santidade é o próprio Deus. Teologia, fé. Logo, quanto mais se aproxima de Deus uma criatura, tanto mais participará de sua infinita santidade. Então você vê aqui a teologia funcionando. São José não só recebeu a mais excepcional das missões, mas na sua própria missão ele viveu em íntima união com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Ele morou na mesma casa por anos. Ele carregou o menino no colo, deu alimento para ele, brincou com ele, ensinou a carpintar. Então, São José, você vê que ele teve uma íntima vida, uma vida de íntima união cotidiana com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, é fato que ele recebeu
muita santidade a partir disso. E ele recebeu mais graças nesse convívio do que nós quando comungamos. Especialmente no convívio com Nosso Senhor, que é o autor dos sacramentos. E aí, e São José, pecou alguma vez, Iago? A comunhão com, perdão, a opinião comum é que ele não pecou. Ele foi concebido sem pecado? Não, não foi concebido sem pecado. No entanto, assim como São João Batista foi concebido no pecado, mas foi santificado no ventre, ele também foi santificado. Quando? Não temos dados sobre isso, né? São João Batista está no Evangelho. Mas com certeza foi antes do seu casamento com Nossa Senhora. Porque ele tá sendo santificado justamente para ser esposo dela. Então tem que ser antes. Então nós podemos dizer que São José ele foi santificado e não pecou durante a vida. Aí, mas como podemos chegar a essa conclusão que ele foi santificado? Mais uma vez a teologia. Ora, quanto maior a missão, maior a santidade, certo? São João Batista, devido à sua grande santidade, foi santificado no ventre, não pecou. Ora, a missão de São José é maior do que a de São João Batista. Logo, ele foi santificado. Alguém que não é santificado não tem a missão maior do que a de alguém santificado. Então, São José foi santificado. São José foi sempre santo. E nós podemos encontrar nesse grandioso santo, né, alguém para nos confortar na morte. Porque ele morreu antes da vida pública de Nosso Senhor, mas morreu nos braços de Nossa Senhora e Nosso Senhor. Então nós que desejamos morrer na graça, desejamos morrer, né, para sermos salvos, é muito bom, principalmente nesse ano, que recorramos a São José na hora da morte, né, para a nossa morte também. Não só na hora da morte, mas recorrer para que tenhamos uma boa e santa morte. E existe uma oração para isso, muito bonita, aliás. A oração a São José para ter uma boa morte. E por isso a igreja chama ele de protetor dos moribundos. Ladainha, de novo. Eu falei, a ladainha vai estar presente do início ao fim. A ladainha é o resumo teológico de São José. É o catecismo de São José para aqueles que não leem Royal Marim. Certo? Então eu recomendo durante esse ano rezarem, nem que sejam os domingos, mas rezem e meditem no que vocês estão falando. E aqui eu encerro.